Meu Deus, que hype insano é esse pro filme do Homem-Aranha. Eu não esperava ver tão cedo aquele efeito Vingadores Ultimato que a gente viu lá em 2019, com o cinema lotado de gente, os ingressos se esgotando rapidamente, mas eu acho que a Marvel conseguiu mais uma vez colocar um dos seus filmes para fazer história. Claro, tudo isso se deve ao hype que a gente tá para poder ver o Andrew, o Tobey, o Dr. Octopus, o Electro, o Duende Verde. E por isso eu vou tentar falar de cada vilão desse filme e também do Sexteto Sinistro. Começando com aquele que talvez seja o mais irrelevante desse filme. Mas juro que você vai se surpreender com a história dele. O cara já foi até um Vingador. Eu tô falando, sabe de quem? Do Homem de Areia. William Baker apareceu na 4ª edição de Amazing Spider-Man, onde o Homem-Aranha tenta impedir o Homem de Areia de realizar um assalto. Mas qualquer vilão que se preze precisa de uma trágica história de vida. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo e descobrir que o William Baker nasceu na verdade no Queens, em Nova York. E quando ele tinha lá para os seus 3 anos de idade, o seu pai resolveu sair para comprar cigarro. E, infelizmente, nosso pequeno Will era uma criança normal, fofa e adorável, e tinha até vários dons artísticos para fazer esculturas de areia, mas logo que ele descobriu que nesse mundo quem é bonzinho demais se ferra, e percebeu que ele poderia alcançar todos seus objetivos através da violência. Ainda assim, Baker se destacou no futebol, mas arruinou todas suas chances de uma carreira universitária quando ele aceitou suborno num jogo importante. Ele também foi descoberto e expulso, e desamparado com todas as atitudes, ele decidiu fazer o quê? Refletir sobre seus erros e aprender com isso? É claro que não, né? Ele decidiu entrar pro crime, que é muito mais fácil. Ele trabalhou como capanga de uma quadrilha e com o dinheiro ele se tornou um cidadão bem-sucedido assim no submundo do crime de Nova York, e ele estava super apaixonadinho. Ele queria se casar com a sua namorada Marcy Conroy. Eu acho que é esse o nome. E assim, os planos do último romântico da Terra foi por água abaixo porque ele foi preso por uma série de crimes. E durante anos, ele sonhava sair da prisão e encontrar a sua amada. Só que quando ele saiu, foi para descobrir que tinha um talarico no bando, entendeu? E que a Marcy tinha se envolvido com outro membro da sua gangue, o Vic Rollins. Ele então decidiu dar um destino brutal para esses dois e embarcou em uma onda de crimes. Sendo assim, ele se tornou um homem frio e amargo, e dessa forma ele foi preso uma segunda vez, onde ele foi enviado para a ala de segurança máxima da ilha Riker. Lá ele encontrou ninguém menos do que o seu pai, que foi comprar cigarro, Floyd Baker. Porém, ele decidiu não contar que ele era o filho do cara, e ele só começou a usar um nome falso chamado Flint Marko. Eles ficaram amigos, e quando seu pai foi libertado, ele consegue achar uma brecha e fugir da prisão. Tentando escapar da polícia, ele acaba em uma ilha próxima, onde por acaso assim tá rolando um teste de arma nuclear. E surpreendido com a explosão, ele acaba caindo na areia da praia, onde a ração... Ih, que ração... faz ele cair na areia da praia, onde a radiação o faz fundir-se com a areia, surgindo assim o Homem de Areia. Dessa forma ele começou a utilizar seus poderes para fazer assaltos, e assim chegamos aos quadrinhos onde o Peter e o Homem de Areia se encontraram. E por acaso o Peter não consegue vencer ele é derrotado da primeira vez. No meio do combate, o Marko consegue rasgar a máscara de Peter, e com muito medo da sua identidade secreta ser revelada, ele acaba fugindo. Mas logo o Marko é derrotado pelo Homem-Aranha usando um aspirador de pó. E ele até consegue fugir do aspirador de pó, mas ele acaba sendo recapturado pelo Tocha Humana. E aí depois de um tempinho ele aparece como membro do Sexteto Sinistro. E eu ainda vou fazer um vídeo melhor para explicar sobre o Sexteto Sinistro, mas adianto que é um grupo que tem o objetivo de acabar com o Miranha. Depois de várias derrotas, ele desiste um pouco do Homem-Aranha, e ele torna o Quarteto Fantástico como seu alvo prioritário. Dessa forma, ele integra o Quarteto Terrível junto com alguns outros vilões.
O mais incrível é que eles realmente dão bastante trabalho, fazendo com que o Quarteto Fantástico precise da ajuda de outros heróis para poder derrotar o grupo. E no meio de toda essa história, o Flint ainda rouba um equipamento do Reed Richards feito de diamante e que mistura diversos produtos químicos com a sua areia. Uma vez ele começou a sofrer de uma doença que transformava seu corpo em vidro. E para isso, ele decidiu fazer uma transfusão de sangue com Betty Ross, que não é nada menos do que filha do General Ross e a namorada do Hulk. E é claro que o Gigante Esmeralda caiu na porrada com ele. Mas, por incrível que pareça, ele conseguiu concluir seu plano e transformou a garota em estátua de vidro por um tempo. Aliás, o Flint adora se envolver com a namorada dos outros, porque teve uma vez que ele foi flagrado na cama com a namorada do Homem Hídrico, o que deu em uma briga elemental, e quando o Homem-Aranha chegou para acabar com a briga, fez eles se chocarem em seus estados de partícula, e dessa forma acabou surgindo uma criatura de lama, o qual possuía os dois vilões, mas sem a mente de nenhum dos dois. O Homem-Lama, lembrando apenas da garota o qual originou a briga, vai atrás dela e a moça não perde a oportunidade de usar a criatura para uma atração especial. Obviamente que quando ele percebeu as intenções dela, a criatura ficou inevitavelmente furiosa e foi adormecida por um gás da polícia. A areia encharcada foi recolhida pelas autoridades e levada para um laboratório da polícia, onde os pesquisadores até tentaram restaurar os dois por vários estímulos, incluindo até produtos químicos e radiação. Mas depois de um tempo, os dois conseguiram se reintegrar por conta própria e após esses eventos traumatizantes, eles decidiram que não aguentavam mais a cara um do outro e era melhor cada um seguir o seu caminho. Quase como um fim de relacionamento. Depois de todos esses acontecimentos, Marco acaba se afundando na depressão e o Coisa acaba simpatizando e o convida para se endireitar e usar suas habilidades para o bem, fazendo com que ele se unisse com o nosso querido Miranha e até com a Silver Sable, que se impressiona com as suas habilidades e o recruta como um agente independente. Um tempo depois, ele recebe até mesmo o perdão presidencial e muda seu nome para Sylvester Man e se junta aos Vingadores como membro reserva. Sim, o cara virou um Vingador. Porém, ele continua trabalhando para Silver Sable, tendo aliados como o Paladino e o Estrela Negra. Sim, o Lemar, da série do Soldado Invernal e do Falcão, que infelizmente acabou batendo as botas no MCU, né? Durante a Guerra do Infinito, ele foi sequestrado por um antigo companheiro do Quarteto Terrível, o Mago, que usou sua máquina de controle mental para fazer a parte maligna do Homem de Areia vir à tona. A máquina fez efeito, mas ainda assim o Homem de Areia se voltou contra o Mago por ter manipulado sua mente. Como na Marvel é muito mais lucrativo a gente ter um Marco como vilão, ele voltou ao crime integrando um novo Sexteto Sinistro e enfrentando o Homem-Aranha novamente. Só que depois que ele se desentendeu com o Venom, ele acabou sendo mordido pelo simbionte, o que levou a uma reação no seu corpo e fez com que ele se fragmentasse em várias personalidades. E no fim, sobrou pra quem? Pro Homem-Aranha, né? Que saiu por Nova York atrás de cada fragmento e quando sobrou apenas o lado bom, ele se recusou a juntar com o lado maligno novamente. Sendo assim, o Homem de Areia abandonou seu lado bom, que acabou se desfazendo em areia morta. Depois de um tempo, ele pediu a ajuda do Homem-Aranha para poder limpar o nome do seu pai, que tinha sido preso e condenado à pena de morte por assassinar alguém qualquer. Ele admitiu que seu pai era um pequeno criminoso, mas insistiu que ele não queria tão longe assim para poder matar alguém. Ele também disse que a vítima tinha uma estranha semelhança com uma foto do tio Ben, e na sequência de um conjunto de ligações, o Homem-Aranha e o Homem-Areia juntos descobriram que o suposto assassino não era ninguém menos do que uma versão alternativa do que seria supostamente o tio Ben. Tipo, muito confuso, parece a saga do clone. Ele chegou a ser controlado pelo Homem-Aranha Superior, que não é ninguém menos do que o Oquinho no corpo do Peter Parker. Ele fez com que o Marco participasse também do Sexteto Superior. E da última vez que ele foi visto nos quadrinhos, ele voltou a fazer boas ações, mas ainda assim continuava sendo visto como vilão pela mídia. Além disso, ele começou a perder o controle do seu corpo e com a ajuda do seu eu do futuro, ele decidiu que iria viver apenas como areia e dessa forma alcançando a imortalidade. Essa então é a história do
Homem de Areia desde sua origem até hoje em dia. E espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar um gostei aqui e ainda se inscrever no canal. Sério, se inscreve, ajuda a gente a crescer, que cada vez a gente vai ter vídeos melhores. Eu tô com muitas ideias, coisas que eu só vou poder organizar quando eu tiver um número crescente de público. Mas sendo assim, se vocês realmente gostaram, mandem pros seus amigos. Eu vou postar mais vídeo contando sobre outros vilões que vai estar nesse novo filme do Homem-Aranha, que, mano, o hype tá insano. Então é isso, valeu, falou!